Olá, sou Zezé Mota, 80 anos. Nasci em Campos, Campos dos Goytacazes, mas vim muito cedo para o Rio de Janeiro. Vim muito cedo, com 3 anos de idade mais ou menos. Mas me sinto muito carioca. Carioca por direito, né? Os meus conterrâneos não gostam muito de ouvir isso, não, mas é a realidade. E eu vim muito cedo para o Rio. Meus pais, quando vieram para o Rio para melhorar de vida e tal, nós fomos morar no Morro do Cantagalo. E como eles tinham que sair para trabalhar, e eu não podia ficar em casa sozinha, né? Meu irmão, nessas alturas, eu tenho um irmão mais velho, ele ficou em Campos com a nossa avó, e eu não podia ficar sozinha em casa, então eu acabei indo para o colégio interno. Aos 6 anos de idade, eu fui para o Asilo Espírita João Evangelista, que existe até hoje, lá em Botafogo, na Rua Visconde Silva, 92. Toda vez que eu passo por lá, dou uma olhadinha, dou um adeuzinho. Durante muitos anos, eu até visitava lá, de vez em quando. Enfim, eu ia nas festas pontuais, mas agora não tem mais ninguém do meu tempo, né? Imagina sair de lá aos 12, estou com 80. A idade de sair de lá era os 16. Mas como os meus pais conseguiram ter uma situação melhor financeira quando eu estava com 12 anos, então eu saí antes, né? O que era justo, né? Dar lugar para quem precisava mais do que eu naquele momento. Fazia crochê, aprendi a cozinhar, a bordar, enfim, foi uma experiência fantástica. Quando eu saí do colégio interno, meus pais já moravam no Leblon. No Leblon, me lembro que na rua Humberto de Campos, esquina com Bartolomeu Mitre. E foi uma emoção tão grande ter saído do colégio interno, apesar de que foi muito bom para mim. Lá no colégio interno eu aprendi a conviver socialmente, eu aprendi a ser solidária, essa conexão, né, com o espiritual, com o universo. Foi muito bom para mim. Assim que eu fui, foi meio complicado. Cheguei a fazer greve de fome para ver se a minha mãe ia me buscar lá. Mas ela nem ficou sabendo. E aí, com o tempo, eu acabei me acostumando e gostando e aprendi muito lá. Eu tinha 12 anos, nós fomos morar num prédio, existe até hoje, tão grande que o apelido dele é Maracanãzinho. São 45 apartamentos por andar. É um prédio de classe média baixa, né? Mas maravilhoso, porque pertinho da praia. Aí o que aconteceu? Eu fui morar no Leblon, minha mãe tinha um ateliê de costura em casa, e logo assim que eu saí, eu passei a trabalhar com a minha mãe como ajudante de costura, mas ao mesmo tempo eu queria continuar estudando. Eu tinha só o primário, né? Queria continuar estudando, e eu descobri que meu irmão tinha uma namoradinha que fazia o curso ginasial à noite, e aí meu irmão saía todos os dias para namorar na casa da namorada, em casa, no sofá da sala. E aí eu tive a ideia, falei, poxa, meu irmão vai todos os dias para lá. Do lado tem um colégio, porque essa namorada do meu irmão morava na Cruzada São Sebastião, que era perto de onde nós morávamos. Aí eu falei, pronto, quando ele sair da casa da namorada, ele me pega, porque a preocupação dos meus pais de eu estudar à noite sabe, uma adolescente, 10 horas da noite, saindo do colégio, e muito ingênua, não tinha aquela coisa das meninas de 12 anos que não tinham sido criadas, né, como eu, né, era meio ingênua mesmo. Sim. Então, com esse argumento foi ótimo, eu
eu estudei num colégio na Cruzada São Sebastião, que já mudou de nome tantas vezes, mas na época era João 23. Aliás, eu confesso que eu estudei lá porque foi um jeitinho carioca. Esse colégio é para os moradores da Cruzada São Sebastião, mas como meu irmão tinha uma namorada, eu dei o endereço dela. Eu disse que eu morava lá. Hackeou o CEP, né? Com 15 dias todo mundo descobriu que eu não morava lá, mas eu já tinha conquistado a galera. Ficou por isso mesmo. E assim, eu morava, né, na Humberto de Campos e tal, e assim, indo, antes da Cruzada São Sebastião, tinha uma favela urbana, a Praia do Pinto. Porque ela era exatamente na Humberto de Campos, indo em direção ao Jardim de Alá. Sendo que o que acontece? Um bispo importantíssimo, Dom Helder Câmara. Sim. Dom Helder Câmara, quem construiu a Cruzada São Sebastião. Reza a lenda que foi com o apoio do Vaticano para os moradores da favela urbana, que era a Praia do Pinto. Porque o que acontecia? A Praia do Pinto era no meio do Leblon. Então, uma favela no meio de um bairro nobre. Então, o que acontecia? Muitos incêndios, que eles diziam eram incêndios criminosos, que era bujão de gás que explodia, diziam que algum morador tinha acendido vela para o santo e a vela tinha provocado um incêndio, e na verdade eram incêndios criminosos mesmo. Uma tentativa de expulsão, né? Que eram abençoados por Deus, que os filhos podiam continuar nas escolas, né? Ele fez um trabalho incrível, que ele construiu, são oito blocos, né? Ou 10, sei lá. Acho que são, é bastante grande. por aí. Acho que são 10 blocos com 8 andares. E ele construiu um colégio do lado, que foi esse que eu estudei, que antigamente era Santos Anjos. E a igrejinha que tem ali, aquela igrejinha, também. Eu morava na minha adolescência no Leblon e depois eu passei a estudar na Praça Santos Dumont, na Gávea. E eu pegava o bonde do Leblon até a Gávea. Eu também, a Gávea tem uma história na minha vida, eu também trabalhei no Laboratório Moura Brasil e eu ia de bonde também do Leblon até a Gávea. Assim como eu era muito dedicada, muito focada em estudo, carreira, não sei o quê, eu não me lembro de ter curtido muito, por exemplo, o fato de morar pertinho da praia. A praia eu não ia porque não tinha tempo e em outros lugares eu não ia porque não tinha dinheiro. Eu estudava na Cruzada São Sebastião e naquelas datas históricas eu estava sempre, tinha sempre alguma coisa acontecendo, algum evento lá no colégio da Cruzada São Sebastião. E um diretor que incentivava muito essa coisa da cultura, professor Jader de Brito, que até pouco tempo a gente convivia, até poucos anos, de uns tempos para cá a gente não tem se visto. Porque ele era muito jovem também, éramos quase da mesma idade, somos quase da mesma idade. Sei lá, eu estou com 80, ele deve estar com 90. E, sei lá, 85 por aí. E eu sei que o professor Jader ficou muito atento que naquelas datas históricas eu estava sempre dizendo um poema, cantando uma música. Se alguém montava uma peça e não me convidasse, eu me convidava. Aí ele prestou muita atenção e aí nós ganhamos. Quer dizer, o colégio ganhou 3 bolsas para o tablado. Olha! E uma delas eu herdei, a própria Maria Clara Machado. Olha que privilégio. Olha, fui também aluna de uma irmã do Chico Anísio,
que também acho que não está mais entre nós, Lupe Gigliotti, dela também, da Maria Clara, enfim. Foi uma sorte grande que eu me formei no tablado. Tinha um ator na plateia chamado Flávio Santiago, que eu até chamava ele, saudoso Flávio Santiago, chamava ele de meu padrinho artístico. Ele estava na plateia porque tudo que se montava no tablado ele ia lá prestigiar. E aí ele foi no meu camarim e falou: nossa, menina, todo final de curso de arte dramática tem uma montagem de uma peça, né? E aí a Maria Clara montou lá uma peça chamada Miss Brasil. E era uma história bem louca, que era patrocinado por um biscoito, aí acontecia algum problema, não sei o quê. Aí eu sei que o biscoito era de chocolate, aí primeiro a Miss Brasil era uma moça branca, a protagonista. E aí eu cantava, dançava, me lembro até hoje da música. Eu cantava uma música muito divertida. I am Rita of America, how do you do, merci beaucoup, por onde passo tem sururu, sou negro internacional, sem complexo racial. Ele disse, então, vai ter um teste, isso era sábado. Segunda-feira vai ter um teste para uma peça do Chico Buarque de Holanda, com direção do José Celso Martinez Correia, lá no Teatro Princesa Isabel. Você não quer fazer o teste? Eu falei, claro. E aí foi assim, sábado, formatura, segunda fui fazer o teste, passei, e foi fazer a peça e estou aqui até hoje. Pelas mãos de Mas aqui estávamos em plena ditadura e a peça foi proibida. A peça Roda Viva foi proibida aqui no Rio de Janeiro. Aí era aquela época que sempre que acontecia alguma coisa que ia contra a vontade, né, de todo mundo, nós íamos para a rua. Então nós fomos para a rua, os intelectuais, estudantes, enfim, artistas, né, fomos para a rua protestar e a peça voltou, cartaz. Terminamos a temporada no Rio, fomos para São Paulo. Chegou em São Paulo, nós fomos espancados, proibidos. Fomos espancados, perseguidos, proibidos, espancados por um grupo de extrema-direita chamado Comando de Caça aos Comunistas. Porque o Chico Buarque era considerado comunista e o José Celso também. Sim. Aí foi proibido aqui, depois voltou cartaz, fomos para São Paulo, lá também foi proibida, depois voltamos, depois fomos a Porto Alegre, só conseguimos fazer uma exibição. Ter tido, por exemplo, o primeiro choque que eu tive foi quando eu fiz umas fotos para uma loja de tecidos. Era tipo um ensaio, para mostrar para a loja, né? Um piloto, né? Eu fiz umas fotos para fazer um outdoor, de divulgação de uma loja de tecidos. E o cliente recusou, dizendo, é melhor não. Essa loja, a clientela dessa loja é de classe média. A classe média não vai aceitar sugestão de uma negra. E o outdoor foi vetado, não foi para a rua. Enfim, nem chegou a existir, né? Foi bloqueado. Depois disso, tive situações assim de... antigamente, o negro não podia entrar pela porta principal dos edifícios na Zona Sul, principalmente edifícios de luxo. Independente de você estar bem vestido. Independente de quem você é. Porque a questão no Brasil é a cor da pele. É a cor da pele. Tive, assim, de chegar na porta da frente e o porteiro era orientado para indicar a entrada da porta dos fundos. Me lembro que uma das vezes foi visitando o André Vale. O porteiro me indicou a porta dos fundos e aí eu já estava, mais irritada com essa situação. E eu me lembro que eu dei um empurrão no porteiro e falei, não, eu vou entrar por
por aquela porta. E entrei no elevador. Você acredita que ele desligou o elevador? O André morava, sei lá em que andar, 17º. Ele desligou o elevador. Que violência. E eu fiquei parado entre um andar e outro, e eu tenho claustrofobia. Eu falei, pronto, vou morrer. Que horror, né? Foi muito complicado. Não só minha experiência, mas depois eu fiquei atenta a outras pessoas que passavam, né, por isso, por essa situação de discriminação. Enfim, tomei consciência de que vivemos num país miscigenado, mas racista. E aí o que aconteceu é que um dia eu li no jornal sobre um curso de cultura negra que ia acontecer no Parque Lage. E aí eu falei, eu tenho que me preparar sobre isso, até porque nessas alturas eu já tinha feito Chica da Silva, e as pessoas me perguntavam muito sobre essa questão da negritude, essa questão racial no Brasil, e assim eu tinha consciência de que estava tudo errado, mas eu não tinha um discurso articulado. E aí eu fui fazer um curso de cultura negra. Ele tocou no Bola Preta, que existe até hoje, mas ele tocou mais tempo no lugar que eu acho que também existe, chama-se Estudantina. No centro. No centro da cidade. A mãe era formada pelo curso, um curso muito completo, curso Singer, que na época chamava-se modista, que hoje é estilista. Então ela queria que eu seguisse a carreira dela, porque ela era uma estilista bem-sucedida, né? E a vida do meu pai era mais incerta como músico. Ele tocava na noite, ele dava aula de violão, mas era uma carreira mais instável financeiramente do que a dela. Aí eu ficava ajudando a minha mãe na costura e nós trabalhávamos ouvindo rádio. E meu pai precisava ter sempre um repertório atualizado. Aí ele chegava em casa, eu falava, pai, Marlene gravou uma música assim, cantava a música para ele. Pai, você precisa ouvir a música que a Dalva de Oliveira gravou. Aí Milinha, e por aí, Ângela Maria, e cantava a música para ele. Aí um dia eu falei para ele, Helen de Lima gravou uma música, o senhor precisa ver, que lindo. Cantei a música para ele. Não, eu não tenho culpa de não ter um sorriso para dar. Tudo que eu tenho é muita saudade, saudade particular. Sou como tudo que não é nada, sou um céu a desbotar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Emocionado aqui, maravilhoso. Aí meu pai falou assim, quantas vezes você ouviu essa música? Eu falei, sei lá, pai, tá tocando toda hora no rádio, umas 3 ou 4. Nossa, você aprendeu a letra, a música, cantou afinado. Menina, você é uma cantora nata. Meu pai me descobriu cantora.